a 20. Lucas 22, 7 a 20. Lucas 22, 7 a 20. Seria interessante que todos estivessem nas mesas. Acho que estão todos acomodados, não? Então vamos ler mais uma vez. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobilada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Vamos manter as nossas Bíblias abertas, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que a Tua palavra toque a nossa mente e o nosso coração de uma maneira especial e transformadora. Então, Espírito Santo, ajuda-nos a entendê-la e a vivê-la. E prende a nossa atenção. E que o nosso pensamento, nosso foco, nosso coração estejam voltados ansiosamente para aquilo que o Senhor quer falar e fazer na nossa vida nesta manhã, enquanto indivíduos e enquanto igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A hora tem andado muito rápida. Vou tentar resumir aqui, porque ainda teremos um tempo especial nas mesas. Mas eu queria dizer o seguinte, que Kafka escreveu um conto, lá em 1922, sobre um tal artista da fome. Não sei se alguém ouviu falar disso já. O nome do conto é esse mesmo, o artista da fome. Claro, e essa pessoa não queria se alimentar. E queria fazer isso conhecido, público. E, de repente, um empresário fica a saber que ele tinha esse desejo de não se alimentar e o contrata para dar espetáculos de jejum num circo. E ele era uma atração do circo. Mas o empresário disse: cada 40 dias se alimenta um pouco, por favor, senão o espetáculo vai acabar, né? Tu precisas ficar vivo para eu continuar a fazer dinheiro. Mais ou menos isso. E inicialmente o público se interessou e gostava de ver esse artista
esse artista da fome a definhar fisicamente. E, ao mesmo tempo, o público procurava ver se ele não estava a enganar toda a gente, se ele não comia escondido em alguns horários e tal. Então, o público tinha o interesse de saber essas coisas. Mas, com o passar do tempo, o interesse do público nesse artista da fome diminuiu e, por fim, acabou. Então, o que esse empresário fez? Não tinha mais o espetáculo dele no circo. Ele foi colocado numa jaula, sabe, ao redor do circo, lá por trás, perto das jaulas dos outros animais. E assim, nos intervalos dos espetáculos, o público poderia dar uma volta ao redor do circo e ver os animais e também esse jejuador, esse artista da fome. Mas já não havia mais interesse por ele. E o seu acto de fome era agora rejeitado e desprezado. Então ele estava lá, abandonado, esquecido, numa jaula, cheia de palha, e esqueceram até mesmo de interromper nos 40 dias. Então, mais de 40 dias se passaram sem que ele fosse alimentado. Quando alguém se lembrou dele, ele estava bem próximo da morte, muito magro, estava bem escondido, bem ocultado entre a palha que já estava podre nessa jaula. Então, ajudaram-no a sair, claro, ele foi carregado e levaram-no naturalmente para comer. Não tem som? Eu estou me ouvindo. Obrigado. Muito bem, então levaram o jejuador a comer, mas com sérias indagações a ele. Sérias indagações a respeito da razão do seu continuado jejum e insistente jejum. E ele respondeu assim: eu preciso jejuar, eu não posso evitá-lo, porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, eu teria comido, me enchido, me empanturrado, me fartado, como qualquer outra pessoa faria. Então, na verdade, o que ele deseja é que o público o resgate de uma fome impossível de ser satisfeita. Mas ele não se faz compreender nessa sua expectativa. E podemos dizer, afirmar que a fome da nossa alma só pode ser satisfeita por Deus através de Jesus Cristo. E as inúmeras refeições na Bíblia apontam para isso mesmo. Representam as refeições, em última análise, a salvação que vem graciosamente de Deus, assim como alimentam uma dádiva preciosa e vital de Deus ao ser humano. Portanto, é interessante e é bom estarmos à mesa com Cristo. E ao meditarmos nesse texto escrito por Lucas, verificamos aqui mencionadas, a princípio, 3 refeições separadas por alguns milhares de anos. Esse texto fala da última ceia, que está aqui representada por Da Vinci. Nós já conhecemos esse quadro bem. Mas nesta última ceia de Jesus, na véspera da sua morte, é mencionada a Páscoa. A Páscoa que aconteceu, a primeira Páscoa, foi celebrada no Egito. E quando o sangue aspergido significou a vida e a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. Essa é a celebração da Páscoa que os judeus faziam e fazem anualmente. E Jesus e seus discípulos estavam a celebrar a Páscoa, que foi salvação. E, claro, o cordeiro sacrificado era comido, havia uma refeição. Então, esta última ceia de Jesus reporta a primeira Páscoa, a uma refeição, mas também antecipa o banquete messiânico prometido em Isaías. Essa promessa
é assim, está lá em Isaías 25, não precisa abrir. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Está aqui, salvação e comida, salvação e um banquete. Então, nesta ocasião da última ceia, que nós lemos aqui, Jesus diz: não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele está a apontar para essa promessa, para esse banquete do Messias, lá no final. Não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nós lemos isso aqui nos versículos 16 a 18. E Apocalipse também relata esse banquete final, lá no final dos tempos. Então, nós vemos 3 refeições aqui separadas por grande intervalo, por um grande intervalo. Ou seja, a ceia do Senhor estabelecida por Jesus na sua última noite antes da cruz é uma prévia do mundo futuro de Deus. Lucas colocou a ceia do Senhor no contexto da história bíblica, recordando a Páscoa, como já falamos, e antecipando o banquete final com o Messias, ou as bodas do Cordeiro. Há uma agenda de refeições com esse caráter de salvação, refeições salvíficas, e a ceia ele nos manda repetir sempre. Afinal, nós comemos todos os dias, não é? Para anunciarmos a sua morte até que ele volte para nos levar para esse banquete que está preparado para o final dos tempos, quando ele decidir assim fazê-lo. Então, a graça de Deus é representada como uma abundância de comida. A salvação é um banquete. Em outro texto bíblico, está escrito assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Não tenho medo dos animais do campo, pois as pastagens estão a ficar verdes. As árvores estão a dar os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Isso é a salvação, banquetear-se abundantemente e banquetear-se com Deus. Então, as refeições têm essa característica de simbolizar, de representar a salvação. No centro da história bíblica, em seu momento decisivo, Jesus estava prestes para ir à cruz, está então esta refeição, a última ceia, que se torna para nós a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, para nós, é a celebração do acto central da história, que é a cruz de Cristo. A última ceia não estava apenas a recordar a Páscoa e apenas antecipar aquele banquete final, o banquete messiânico, mas ela foca o dia seguinte, a cruz. Os versículos 19 a 20 que nós lemos apontam para isso. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Já apontava para a cruz que aconteceria no dia seguinte. Na morte de Cristo na cruz em nosso lugar, o pecado e o juízo são tratados. Jesus é o Cordeiro Pascal. O caminho para Deus está aberto. Somos convidados a celebrar o banquete. Podemos nos sentar à mesa com Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus inauguram uma nova aliança e um novo povo. É o que ele diz aqui.
desta nova aliança. No Sinai, no tempo de Moisés, Deus prometeu ser o Deus de Israel, se Israel fosse o seu povo. Mas Israel quebrou a aliança. Nós sabemos disso. Na nova aliança, essa que Cristo fala aqui pela primeira vez, Jesus representa Deus e a humanidade. E, portanto, esta nova aliança é segura e eterna, porque se baseia na fidelidade perfeita de Cristo. Nesta nova aliança, Deus compromete-se a ser o nosso Salvador, e o compromisso é assinado, selado e entregue por meio do sangue de seu Filho. A refeição de comunhão aponta para um alvo: comer na presença de Deus, como uma celebração da sua generosidade na criação e também na salvação. Aguardamos isso em cada refeição, mas muito mais especialmente, sem dúvida, na ceia do Senhor. Há um autor que escreveu assim: a ceia reorienta a vida, ao realocar-nos na história contada pela palavra. Em vez de ser definidos pelas histórias da nossa cultura, vivemos como participantes da história de Deus. Nesse texto aqui, Jesus ainda diz: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus anseia uma refeição com os amigos. Por quê? Porque essa refeição com os amigos é um antegozo do seu reino, daquela refeição que nós vamos fazer com ele quando nos encontrarmos com ele no futuro. A refeição funciona da mesma maneira para nós. O que chamamos de ceia do Senhor é uma prévia da ceia, desta ceia, das bodas do Cordeiro, das núpcias do Cordeiro, que prometida lá em Isaías, mas que Apocalipse também relata da seguinte forma, lá em Apocalipse 19. Depois ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vós, seus servos, vós que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, que somos nós, a igreja, já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os actos justos dos santos. E o anjo disse-me: escreve, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, nessa última ceia de Jesus, podemos olhar para trás, mas podemos olhar para o futuro. Então, a ceia, como nós lemos aqui nesse texto, é o começo do banquete que comeremos com Jesus e seu povo no futuro, na nova criação. Quando ele voltar, quando ele regressar, quando o seu reino estará implantado na plenitude. Não é apenas uma figura, a ceia do Senhor. É algo real, iniciado de forma parcial, sem dúvida. Nós comemos juntos com o povo de Deus e comemos com o Cristo que subiu aos céus, presente aqui por meio do seu Espírito. A ceia do Senhor deve ser uma refeição que desejamos muito comer, assim como Jesus queria muito participar da ceia. Deveríamos nos aproximar dela com expectativa, com anseio, com entusiasmo, com alegria, uma refeição vibrante com os amigos, um banquete. Quando entendemos a ceia do Senhor como uma festa de amigos, celebrada como uma refeição na presença do Espírito, então ela será algo que desejamos muito.
ela se tornará o ponto alto da nossa vida em comunhão com o povo de Deus. Neste mundo triste e caído, sem esperança, a ceia do Senhor é um momento de alegria e de esperança, porque é um momento também do futuro. A ceia tem essa componente escatológica. A ceia do Senhor é uma refeição simples, que é repetida e repetida milhões e milhões de vezes ao longo dos anos, ao redor do mundo todo. Mas tudo o que importa está resumido nesta refeição simples. A história da Bíblia está representada. O novo mundo de Deus é vislumbrado. Um outro autor escreveu o seguinte a respeito da ceia: a ceia do Senhor é o mundo em miniatura. Ela tem importância cósmica. Dentro dela encontramos pistas do significado de toda a criação e de toda a história, da natureza de Deus e da natureza do homem, do mistério do mundo que é Cristo. Embora a mesa esteja ao centro, os seus efeitos expandem-se para os 4 cantos da terra. Aí está a importância da ceia do Senhor. Ela é mais do que partilharmos, é mais do que um momento de partilharmos o pão e o vinho juntos. Mas eu gostaria que nós continuássemos a refletir agora um pouco nas mesas. Temos pouquíssimo tempo e há algumas perguntas que algumas pessoas têm, que já foram preparadas previamente para isso. E os facilitadores vão antes de tomarmos a ceia, vão orientar a conversa, uma conversa rápida na mesa sobre a ceia do Senhor. Vamos ser bastante objetivos e aproveitar o pouco tempo que nós temos, tá bem? Comecem pela primeira pergunta. Não precisam ler todas.